de novo. Vamos ao que vamos ministrar de palavra nessa noite. E o tema é: o projeto impulsiona o milagre. O texto que vamos abrir está em 2 Crônicas 16, 9a. Eu amo esse texto, quem me conhece sabe. É um dos textos que eu mais amo na Bíblia, porque ele nos diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam pela terra, e Ele procura algo. O Senhor sempre vai procurar por algo em nós. E quando Ele encontra, Ele faz conforme o que a palavra está nos dizendo. Ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus está procurando em você e em mim algo que Ele possa fazer, algo que Ele possa trazer. E na realidade Ele procura em nós algo para gerar um milagre. Quando a mestra Julieta falou que na realidade a destruição, ela não vem por causa do ímpio, mas ela vem por causa da falta do justo. Isso é verdade. Porque quando Deus encontra na nossa vida justiça, e Ele encontra um coração inteiro, Ele faz por nós o milagre que precisa ser feito. Se você quer viver um milagre, se você quer experimentar do milagre, você precisa deixar o seu coração ser inteiro dele, estar conduzindo a sua vida essa verdade. E o que é o projeto, então, que impulsiona o milagre? O que é projeto, quando nós pensamos na palavra projeto? Projeto, na realidade, ele é um esforço temporário que você faz para um objetivo único, para um propósito único, mas que tem recursos delimitados. Os recursos do projeto, eles são delimitados. Pensa nisso. Parece difícil de entender, mas não é. Até numa situação básica, quando você faz uma lista do que você tem que fazer. Você já pensou nessa lista como um projeto? Nós fazemos projeto o dia todo. Todo o dia nós estamos envolvidos com projetos. No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, com a sua família. E o importante é você cumprir o projeto. Não é você só fazer o projeto. Fazer é parte, porque fazer, ele gera esforço. Então, quando você para e faz um projeto, exige de você esforço. Ele tem um propósito. Qual que é o propósito do seu projeto? Qual que é o propósito que você está fazendo naquele momento, parando, se esforçando para colocar no papel, no tablet, no telefone, no caderno, na agenda, o seu projeto? Qual que é o seu propósito? Ele é único. Ele não é igual de ninguém. Nenhum projeto é exatamente igual ao outro. Ele pode ser parecido, mas ele é único, seu. Ele é único. Para trazer esse propósito, para gerar esse esforço, você tem que colocar quais recursos você tem. E é aí que está o segredo. Porque nós temos recursos limitados, delimitados num projeto, ou não temos. Ou nós deixamos correr de qualquer maneira. Você tem um recurso que você é delimitado de tempo, muitas vezes. Você tem um recurso de valor, muitas vezes. E você tem um recurso, muitas vezes, de material ou de algo que você vai fazer. Quando você me fala assim, não, eu comecei um projeto, e você não me fala o que você tem em mãos para fazer esse projeto, você já se esforçou, você já colocou qual é o propósito, mas eu já te falo, ele não tem o milagre para acontecer, porque você não apresentou o recurso que você precisa. Você precisa apresentar, porque todo projeto tem um recurso delimitado. Se eu quero construir um prédio como esse, eu preciso colocar no papel qual é o meu recurso. Eu tenho quanto de dinheiro para investir.
Porque se eu deixar em aberto, você já viu que quando você deixa em aberto, ou você gasta muito e fica frustrado, porque você até conclui o seu projeto, mas você fica frustrado por ter gastado mais do que você imaginou, ou você não conclui, porque você não calculou quanto esse projeto custaria. Então, a importância do que você tem de recurso delimitado para a execução do seu projeto, ela tem muita importância, ela tem muito a ver com o seu milagre. Muito a ver com o seu milagre. E se nós formos entender, dentro da palavra projeto, projectus, né, que é a etimologia, significa ação de lançar para frente. O projeto te lança para frente. O projeto te faz se estender. Eu estou aqui, mas o meu projeto é chegar até a ponta daqui da plataforma. Então, eu preciso vir até aqui. Então, ele me lança. O projeto sempre vai te lançar para frente. Ele vai te estender. Ele vai te fazer alcançar algo que você não tinha. E o que você tem projetado nesses dias? Porque o projeto, ele te mantém no foco. Ele te mantém alinhado. E o que você tem projetado nesses dias, em todas as áreas da sua vida, em todas elas? Quais são os projetos que você tem feito? Quais são as linhas que você tem colocado no papel, ou no coração, ou seja em qualquer aparelho eletrônico? Quais são as linhas que você tem colocado? O que você tem colocado para o Senhor, para que o milagre aconteça? Para que seja gerado o milagre. Porque o seu projeto é que vai impulsionar o seu milagre. E o meu milagre. E muitas vezes nós falamos de projeto pensando sempre em dois ambientes. Porque nós estamos falando de milagre. O milagre, ele pode ser gerado em dois ambientes. Paraíso ou deserto. E quando nós falamos de paraíso ou deserto, o que o seu coração, em primeiro lugar, quer? Eu quero ser gerado, o meu milagre no paraíso. Claro, é muito melhor, é muito mais fácil. Eu quero ler Salmos 84, de 5 a 6. Nos diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A força precisa estar em Deus. O coração precisa estar aplanado. Ou seja, eu preciso ter um projeto. Eu preciso estar alinhado. O projeto te alinha. O projeto te coloca no prumo. O projeto te coloca no plano. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Esse vale de Baca é o lugar da impossibilidade humana. O vale de Baca é o lugar da impossibilidade humana, porque ele é deserto, ele é árido, ele é seco. Então, ele é o lugar que nós podemos definir como não tem possibilidade humana. Mas ele também é o lugar da possibilidade divina, da provisão divina. No mesmo lugar, ele te mostra que você não tem condições de realizar, de você não tem condições de gerar o seu milagre. Mas ele te mostra que nesse lugar, o seu milagre pode vir da provisão daquele que faz o Vale de Baca ser um lugar de bênção. Então, nós não podemos definir ou caminharmos, por causa de estarmos no deserto ou de estarmos no lugar do lugar que é bom, do paraíso. Porque o que conta não é o lugar, mas é como o nosso coração está. É como estamos diante do lugar. E o Vale de Baca, no Velho Testamento, ele representava um lugar em que a maior parte dos israelitas passavam por ele, pelo menos uma vez por ano. Por quê? Ele ficava em um local onde o acesso, gente, estamos falando onde não tinha acesso. Então, as pessoas tinham que
dar muita volta para chegar em um determinado lugar. E para se chegar em Jerusalém, a maior parte das pessoas precisavam passar pelo Vale de Baca, que é esse lugar seco, que é esse lugar deserto. E pelo menos uma vez por ano, porque eles iam a Jerusalém para adorar ao Senhor, para cumprir os seus votos, para participar das festas. Então, uma vez por ano, a família vinha e passava por esse Vale de Baca. Um lugar seco, um lugar árido. Ele também é chamado de Vale das Lamentações, Vale das Lágrimas e Vale Árido, como a gente bem conhece aí, tem até uma outra tradução que fala, passando pelo Vale Árido. Então, a Baca significa choro, lágrima. Baca, então, seria esse lugar de deserto. Seria o deserto e não o paraíso. Ou seja, nós precisamos passar por ele. Nós não temos como escapar. É como se fosse pelo nosso caminho, nós tivéssemos que passar por ele, não tem como desviar, e nós precisamos colocar o nosso coração alinhado. Sabe o que vai te fazer passar pelo Vale de Baca? Seguro. Porque muitas vezes no Vale de Baca você vai ter que abrir poços, porque não tem água nesse lugar. Os poços que estão lá, muitas vezes até foram entulhados. E nós vocês sabem o que eu estou falando quando eu falo de poços entulhados. São situações que passamos e que nós somos impedidos, nós recebemos ali, infelizmente, problemas, situações que nos impedem. Mas você precisa da água. E você vai ter que furar água, você vai ter que cavar para achar água, muitas vezes, passando por esse caminho para chegar a Jerusalém. Para chegar até o local onde você vai ter que chegar. Então, o problema é o deserto? O problema é o vale árido? Não. O problema não é o deserto nem o vale árido. Vamos lembrar de uma coisa. Jesus venceu o diabo no deserto. Adão cedeu ao pecado no paraíso. Adão fracassou no paraíso. Essa frase é muito pesada, mas ela é verdadeira. Jesus venceu no deserto, mas Adão fracassou no paraíso. Qual que é a diferença dos dois? Eles tinham um projeto. O projeto de Jesus era, eu não vou ceder ao pecado. Eu não vou me contaminar com a carne. Esse era o projeto de Jesus. Um projeto fácil? Não. Exigiu dele esforço, exigiu dele empenho, exigiu dele passar por vale seco, ser uma bênção no meio do deserto, ser uma bênção no meio de um vale seco, de um vale árido. Essa foi a proposta, esse foi o projeto que Jesus tinha. Mas Adão, infelizmente, não tinha um projeto, porque senão ele não teria cedido à tentação. O projeto de Adão era muito simples. Obedeça, não coma dessa árvore. Mas ele não tinha dentro dele um projeto estabelecido. Você precisa estabelecer dentro do seu coração, nas raízes mais profundas do seu ser, esses projetos para que você não peque, para que você não ceda. Ló, ele se perdeu nas campinas e Abraão se encontrou no lugar seco, nas pedras, no meio do nada. Ló, ele teve o melhor para ser bênção, para fluir, para ter o milagre. Mas ele não fluiu porque ele não tinha um projeto, mas Abraão tinha. Abraão sabia quem ele era, para que ele foi chamado e para onde ele deveria ir. E como ele deveria guardar o coração dele. E por isso ele não se perdeu no meio da terra seca. Ele se encontrou no meio da terra seca. Então o problema não é o lugar, o problema somos nós. Nós é quem determinamos quem nós somos e como nós seremos no lugar onde nós estamos hoje. Nós é que determinamos isso, pelas nossas posturas, pelos nossos projetos, pela nossa vida que está aqui. Nós estamos vivendo o hoje. Isso é que vai fazer diferença. Isso é que fará diferença na sua vida. Quando você definir hoje um projeto, para alcançar amanhã o resultado desse projeto. Você precisa definir hoje esse projeto, porque senão você vai viver também
pelo um vale seco, passando por ele e não sendo bênção nele e alcançando o seu milagre nele. Você não vai alcançar o seu milagre se você não tiver um projeto. Deus só trabalha quando você estabelece um projeto. Se você não estabelecer um projeto, você não vai vivenciar milagres. Você não vai experimentar milagres. Quando nós temos projetos definidos por Deus, e nós estabelecemos para Deus, mostramos para Deus o nosso esforço em fazer esse projeto, entenda uma coisa, os recursos que você tem na mão são os que você tem que apresentar para Deus. O que vai acontecer a partir disso, a partir do que você apresentar para Deus, é com Deus, não é com você mais. Mas você precisa apresentar para Ele os seus recursos. Josué 10, de 12 a 14, nos fala que o sol e a lua pararam por causa de um projeto que um homem teve. Se Josué não tivesse feito o projeto e apresentado para Deus o projeto, o sol e a lua não teriam parado e ele não teria vencido os seus inimigos. Vamos ler então. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A palavra traduzida por deteve, que nós, quando fala o sol se deteve, no hebraico essa palavra é damã. E damã significa algo como, fique quieto, silencioso, calado. Gente, é muita ousadia, não é não? Você declarar isso para o sol e para a lua. Fique quieto, silencioso, pare. Josué tinha um projeto. Josué tinha recursos delimitados, porque ele não tinha tempo. Josué não tinha mais tempo. Qual era o esforço que Josué tinha que fazer? Ele tinha que matar todos os seus inimigos. E ele precisava de um projeto. Mas só que o tempo estava acabando, o tempo estava passando, o dia já estava começando a terminar e ele não tinha ainda conquistado tudo que ele precisava conquistar. Sabe o que Josué faz? Rapidamente, ele faz um projeto para Deus. Deus, o Senhor me falou algo que nós vamos ler no versículo 8. Coloca, por favor. A partir do que Deus falou com Josué, Josué fez o projeto. O que Deus fala com você, a partir de coisas que Deus fala com você, é que você tem que pegar, linkar no seu projeto e falar: aqui, Senhor, aqui está a base, aqui está o meu recurso limitado, mas aqui está a liberação do milagre do Senhor. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Nenhum deles parará diante de ti. Josué pegou essa palavra. Josué falou: Deus, o Senhor não ia me falar isso à toa. Senhor, o Senhor me falou que nenhum deles ia parar diante de mim. O Senhor me deu os meus inimigos, porque o Senhor está pelejando a favor de Israel. Então, Senhor, o que eu tenho na mão? Eu tenho força, eu tenho disposição. Eu tenho, Senhor, vigor, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O tempo está se acabando. Mas o Senhor falou que eu ia destruir todos os meus inimigos. Eu dou uma ordem agora, aquilo que me impede. Vale árido, seco, sem vida. Josué precisava de tempo. Ele cavou um poço na hora e falou que venha água, sol detente, lua pare. O que você tem feito quando você está diante da sua situação, do seu projeto, e que você vê o seu projeto indo por ladeira abaixo, indo por água abaixo? Você tem gritado e falado: Senhor, não,
eu aqui, me arrependo, eu não fiz como eu deveria fazer, mas aqui, meu recurso está aqui, Senhor. A minha limitação está aqui, minha limitação é o tempo, assim como Josué. Às vezes a sua limitação é o tempo. Às vezes a sua limitação é o dinheiro. Você precisa apresentar diante de Deus. Você precisa falar para o Senhor qual é a sua limitação. Qual é o seu recurso. E o que esse recurso está, muitas vezes, delimitando o seu projeto. Você precisa apresentar. E isso aconteceu. E o texto fala que nunca Deus ouviu um homem como ele ouviu a Josué. Não tem mais nenhuma palavra na Bíblia que nos mostre que o sol e a lua pararam. Deus é exclusivo. Deus é exclusivo. Ele quer que você dê a Ele o coração inteiro. Ele se mostra forte para com aqueles que o coração é inteiramente dele. Ele é exclusivo. Mas saiba de uma coisa. Quando você dá o coração para Deus de forma exclusiva, Ele é extravagante. E Ele é exclusivo com você também. Sabe aquela peça de roupa que ninguém tem? Sabe aquele sapato que ninguém tem? E que se fala na moda que é exclusivo? Eu não estou falando disso. Eu estou falando que Deus é exclusivo em ser extravagante, em fazer aquilo que nunca se imaginou por sua causa, por minha causa. O sol parar, a lua parar. Isso só pode ser feito com um coração muito inteiro nele. Coloque o seu coração para Deus. Entregue o seu coração para Deus. Fortaleça essa aliança para que você veja o extravagante acontecer sobre a sua vida. Josué faltava tempo. E Deus entendeu que ele tinha um coração nele. E Deus permitiu, e Deus mudou circunstâncias para que Josué fosse vitorioso e alcançasse o milagre que ele precisava. Seu projeto impulsiona o milagre de Deus. Não se esqueça disso. Em 1 Crônicas 4, de 9 a 10, conta a história de um homem chamado Jabes. Acho que hoje eu estou contando só textos bíblicos que mexem muito comigo, porque fala de projeto. Porque fala de mudança. E quando a gente lê a história de Jabes, a gente não entende muito. O apóstolo vive falando aqui, para a gente ler a Bíblia de ponta a ponta, sem se importar com o que exatamente a gente está lendo no que diz respeito a tudo tem importância. Tudo é importante. Ele sempre bate nessa tecla, principalmente na leadership. Tudo é importante na Bíblia. Não se importe se é genealogia, se é história, se é parábola, se é textos reais, se é lei. Você precisa ler tudo. Tudo tem um motivo. E quando a gente está lendo a genealogia contada em Crônicas, a gente às vezes pode passar desapercebido por elas. Mas quando chega na história desse homem, dá um salto no coração da gente. Porque você está lendo e de repente parece que muda. Gente, chega a pensar assim, eu estou na folha certa? Eu pulei o texto? Porque muda completamente. Muda totalmente o que você está lendo. Se você pegar o texto anterior a esse, o versículo anterior, fala de genealogia. Depois dos 2 versículos que nós vamos ler, continua falando de genealogia. Mas tem uma lacuna, que Deus encontra um coração disposto. Encontra um coração totalmente dele. E ele faz diferença nesse coração. E foi Jabes, mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vocês estão percebendo aqui que é a mesma situação de Josué? A frase de Josué, e Deus ouviu como nunca tinha ouvido um homem antes. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido.
O significado do nome de Jabes era aquele que provoca dor. Essa era a história que ele acreditava. E que todas as pessoas acreditavam pelas circunstâncias que ele foi gerado. Uma mãe colocar um nome desse no filho é algo muito marcante. Todas as vezes que o nome de Jabes era falado, ele lembrava: eu sou aquele que provoquei dor. Eu sou aquele que provoco dor. Essa era a história desse homem que apresentou um projeto para Deus também. Jabes acreditava que, pelas circunstâncias lógicas da situação que ele foi gerado, que a situação que ele vivia, que ele só poderia se amargurar pelo seu nascimento, o tempo todo. Ele só poderia aceitar que ele era um elemento problema. Ele só poderia aceitar que ele era um menino bomba, que qualquer hora ele ia explodir por causa do nome dele. Ele só poderia desempenhar o papel que a história contava a respeito dele, que ele foi gerado com dor, que ele tinha provocado dor. Mas Jabes, sabe, ele teve atitudes nobres, muito nobres. E ele fez um projeto. O projeto de Jabes mudou a história de Jabes. Jabes se esforçou. Jabes quis fazer um projeto porque ele acreditava que ele era único e que ele tinha um propósito. Que ele não tinha nascido para ser maldição, mas ele tinha nascido para ser bênção. Ele apresentou os recursos delimitados ao Senhor. E o Senhor fez um milagre na vida dele. Jabes, ele criou consciência sobre ele mesmo. Ele não ia desempenhar o papel que escreveram para ele. Que ele era motivo de dor o tempo todo. Ele não aceitou isso. E ele criou uma consciência para ele mesmo. Ele saiu dos termos estabelecidos. Deus, se o Senhor ampliar as minhas tendas, se o Senhor estender, olha o projeto te estendendo, olha o projeto te jogando para frente, olha o projeto te ampliando, sempre vai ser assim. E ele fez concessão para a pessoa certa, ele foi pedir para Deus, que era quem podia fazer por ele, o que ninguém mais podia fazer, porque a mãe, o pai, os irmãos, onde ele morava, ninguém mais podia fazer nada. O nome dele era Jabes. O nome já dizia tudo. E ele assumiu a posição de príncipe, de coitado. Ele se tornou um príncipe. Ele foi mais ilustre que seus irmãos. Você precisa ser mais ilustre que todas as pessoas com quem você convive, porque você tem dentro de você alguém que, se você se mover nele, ele se move em você para o sobrenatural, para fazer o milagre que tanto você precisa, para gerar em você o que você tanto precisa. Então Jabes, ele projetou e Deus o ouviu. Ele apresentou diante de Deus um projeto. Deus, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Que o Senhor amplie os termos da minha habitação. E que a tua mão seja comigo. Esse foi o projeto que Jabes apresentou para o Senhor. E Deus o ouviu. Nunca mais a gente ouviu falar sobre Jabes na Bíblia. Mas nós sabemos uma coisa. Deus o ouviu. E quando Deus ouve, Ele faz. Quando Deus ouve, Ele faz. E eu acredito que na genealogia isso não foi colocado, mas na história de Jabes, esse homem foi totalmente transformado, porque ele apresentou um projeto diante de Deus. E para concluir, e a worship pode subir. Eu quero contar a história de um homem, de um mestre, que tinha seus discípulos e que caminhava com seus discípulos.
e que ensinava para esses discípulos. Sempre que ele tinha oportunidade, ele apresentava para os discípulos lições de vida, para que eles entendessem quem eles eram nesse mestre, quem eles eram por causa desse mestre. E esse mestre caminhava com esses discípulos e a multidão acompanhava esse mestre também. E teve um determinado momento em que essa multidão se tornou muito numerosa. E o dia já estava por cair. E o mestre, preocupado com a multidão, falou: nós precisamos alimentar essa multidão. E perguntou a um de seus discípulos: onde vamos comprar pão para alimentar toda essa multidão? E os seus discípulos, e esse discípulo falou que não tinha condições de alimentar toda aquela multidão. Que mesmo que eles tivessem 200 denários para realmente alimentar aquela multidão, cada um ia comer um pedaço de pão. Se eles tivessem 200 denários, cada um ia comer um pedaço de pão. Agora, onde eles conseguiriam 200 denários? Se nós formos olhar o que Jesus queria ensinar naquele momento para os discípulos, é que, tendo um projeto, ele pode fazer um milagre. Essa era a lição que Jesus queria ensinar para os discípulos naquela hora. Se nós formos analisar, calcular, já que estamos falando de projeto, um cálculo rápido. Um salário mínimo hoje está R$ 1.212. Se nós dividirmos esse salário mínimo por 30 dias, nós vamos encontrar um valor de 40,40. Esse é o valor de um denário. Se nós colocarmos 200 denários, que foi o que o discípulo disse ao mestre, que precisava para que cada um comesse um pedaço de pão, porque a multidão era de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, imagina quantas pessoas estavam envolvidas nessa multidão. Nós precisaríamos de R$ 8.000 no mínimo. Quem tem R$ 8.000 no bolso? Quem tem R$ 8.000 na conta? Eu não estou falando de valores. Eu só coloquei valores para nós entendermos que valores para o Senhor, quando um coração é inteiro para Ele, não faz diferença. O que faz diferença é o coração, é a apresentação do projeto, é colocarmos a nossa fé em ação. E aí, chega um rapazinho com um recurso. Quando os discípulos não apresentaram um projeto para Jesus, porque o discípulo que Jesus perguntou deveria ter apresentado um projeto para ele. Jesus estava caminhando com eles, ensinando a eles vida. Ele deveria ter apresentado, mas ele não apresentou. Mas aí chegou um que tinha um coração totalmente do Senhor, que apresentou 5 pães e 2 peixinhos. Ele se esforçou com tudo que ele tinha, mas ele tinha um recurso delimitado, 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos perto de uma multidão como essa? O seu recurso pode ser pequeno, mas na mão desse Deus extravagante, ele se faz grande e ele é multiplicado. Não pense que você tem pouco quando você apresenta um projeto para o Senhor. Não pense que você está, ai Deus, o Senhor não vai nem agir, porque é isso aqui que eu tenho para fazer isso, para alcançar isso, para realizar isso. Faz isso não. É pouco aos seus olhos. Foi pouco aos olhos dos discípulos, porque até depois que o rapaz apresentou os 5 pães e os 2 peixinhos, o que os discípulos falaram é, mas o que é isso perto da multidão que precisa ser alimentada? O lugar seco, o lugar deserto, é o lugar onde a fonte brota, não se esqueça disso. São nesses lugares onde existem os oásis da vida, onde existem lugar com água fresca, com sombra, para te trazer proteção e bênção.
Jesus olhou para aquele jovem e viu um coração inteiro. E ele operou o milagre da multiplicação por causa do projeto que aquele jovem apresentou para ele. 5 pães e 2 peixinhos. Esse foi o milagre que impulsionou, esse foi o projeto que impulsionou o milagre da multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos. Recursos delimitados, muito delimitados. Por isso eu quis trazer esse recurso. Porque ele é muito delimitado perto do que foi feito. Mas o que nós vemos é que na multiplicação foi tão grande que sobrou 12 cestos cheios de pão. Eles não só viram a multiplicação, se alimentaram, mas aquele jovem deve ter olhado para aqueles cestos e falado: este era o meu projeto, alimentar uma multidão. Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto? Seja ele qual for, tendo um coração inteiro, Deus vai se manifestar. Todos eles na Bíblia, passando pela Bíblia, têm recursos delimitados. Os 3 que nós vimos tinham recursos totalmente delimitados. Josué não tinha tempo. Jabes tinha um destino que foi colocado sobre ele. E esse menino, esse jovem, era muito pouco que ele tinha para tanta gente que ele queria alimentar. Mas todos eles apresentaram um projeto. Qual é o seu projeto? Você tem um projeto? E eu queria que você se colocasse de pé. E se lembrasse de quem você serve. Do Deus a quem você serve. Do Deus a quem você fala. Do Deus que está aqui. Nessas palavras. Todas. E entenda uma coisa. Quando você acredita, quando você confia, quando você depende, quando você se coloca dependente dele, ele continua parando o sol e a lua. Ô Senhor, ele continua mudando destinos. E ele continua alimentando uma multidão. Só depende de você e de mim. Nós só podemos ver a manifestação desse Deus extravagante quando damos o nosso coração inteiro para Ele, em uma situação que estamos vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesta hora, mas você e o seu Deus, você e o seu Pai sabem. Deus conhece, Deus sabe. E que o seu coração acredite que Ele ainda continua sendo esse Deus extravagante, que se manifesta pelos seus filhos de forma extravagante. Seus recursos não vão te parar. Seus recursos não vão te impedir. O que vai te impedir é não acreditar que aquilo que você tem já é suficiente para Deus fazer um milagre. Vamos ouvir uma canção e que o seu coração seja movido por essa palavra em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo sobre medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Senhor, quando falamos em algo novo, é algo novo para o nosso coração, porque para o Senhor já está definido, Pai. Que hoje os teus filhos possam sonhar com algo novo, que hoje os teus filhos possam projetar, que hoje os teus filhos possam determinar sonhos perdidos, resgatar, meu Pai, sonhos que há muito tempo, meu Pai, eles tinham e eles desistiram porque acreditaram que não era possível. Deus, em nome de Jesus, que o Deus da provisão, que o Deus da extravagância, nesta noite, se manifeste em cada coração, através de um coração inteiro, através de corações rendidos ao Senhor. Que o manifestar da tua glória, que o manifestar do teu milagre, que o manifestar do teu poder, da excelência que existe no Senhor, seja real na vida de cada filho, na vida de cada filho nesta hora. E a palavra que nós declaramos sobre a nossa vida é, Senhor, não viveremos mais presos a acharmos que não temos condições, mas viveremos, meu Pai, confiados naquilo que o Senhor pode fazer. Hoje, nessa hora, o Senhor pode mudar destinos. Nessa hora, o Senhor pode mudar situações. Nessa hora, o Senhor pode quebrar cadeias. Nessa hora, o Senhor pode gerar um milagre. O ambiente do milagre é o nosso coração no Senhor. O ambiente do milagre é o nosso coração inteiro na tua presença. E que agora possamos alcançar este milagre pela fé. É isso que nós declaramos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias.